Olá, pessoal. Aqui é a Amanda Piontekowski, do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, simbolismo, visão sistêmica. Tem muito conteúdo aqui no canal, viu? Então já deixa o seu like, se inscreve, já pode maratonar os outros vídeos, né? Mas vamos ver se vocês gostam do conteúdo primeiro, quem estiver chegando por agora. Bom, eu resolvi trazer um pouco mais de explicação sobre a aparência dos ascendentes, no caso dos signos, ok? E aí eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo, explicando alguns detalhes. Eu já tinha feito um vídeo, uma série de vídeos sobre a aparência dos ascendentes, no estilo de vídeos curtos, né? Gerou muita polêmica, tem muita visualização até hoje, graças a Deus. Mas muita gente não entende e tem preguiça de pesquisar, né? Então eu resolvi trazer o conteúdo um pouco mais detalhado, mais explicado. Normalmente é um conteúdo de curso, então não vai ter muito conteúdo público por aqui, pelo menos eu não achei muito conteúdo público. É, enfim, é um conteúdo assim interessante para quem gosta, né, dessa relação do olhar e já tentar definir o signo o ascendente, alguma coisa predominante. E eu também já havia feito a série de planetas no ascendente ou planetas angulares. Então, porque normalmente um planeta angular ele vai forçar um pouco mais ou trazer um pouco mais de características do que somente um ascendente, somente um signo. Porque todos os signos eles são regidos por planetas, né? Então, o planeta ele vai trazer alguma manifestação mais física, tá? O signo ele é uma roupagem, mas o planeta ele vai trazer uma manifestação mais física, tá? Bom, então hoje vai ser sobre o ascendente em Áries. Na verdade, quando a gente vou colocar o título do vídeo, né? Ascendente em Áries, ascendente não sei o que lá, aparência do ascendente não sei o que lá. Mas a gente também vai olhar o signo solar e eu vou explicar alguns outros detalhes, tá? Eu vou mostrar direto no site, onde é o mais favorável, né, da gente estar pesquisando esse tipo de assunto, que é o AstroTheme, que eles têm uma databank, né, uma database, com várias celebridades. Então, é um site muito, muito bom para a gente pesquisar, né? Eu já coloquei o meu critério de pesquisa de ascendente em Áries, e ele vai me dar da pessoa mais famosa para menos famosa, todos os que têm ascendente em Áries, né? Eu tô com incenso aceso aqui, não nem sei se dá para ver, mas nossa, enfim, vai pegando minha garganta. É, bom, se a gente começa a olhar aqui, a gente, nossa, deixa eu até aumentar aqui a tela, vamos aumentar. A Rihanna, o que que a Rihanna tem em comum com a Shakira, que tem em comum com o Heath Ledger, não sei falar, com o John Lennon, com a Kendall Jenner, né, com a Penélope Cruz. Nossa, é tão diferente. Então, é uma análise que você vai ter que ir treinando o olho, né? Não tem como a gente falar assim, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter X, Y, Z. São conjuntos de características, tá? Esse conjunto de características a gente vai começar a conseguir identificar. Por exemplo, aqui no mapa a Rihanna, né? Que tá aqui como mais popular, que tem o ascendente a 15 graus e 10 minutos de Áries, e ela tem o Sol no signo de Peixes, a Lua também em Áries. Então, ela vai ter o quê? A Lua no ascendente, a Lua no ascendente. Olha que interessante. Só isso de dados que a gente tem no mapa dela por enquanto. De característica, a gente vai ver um olhar, um formato do rosto de carneiro, né? Que ele fica mais fino no queixo e ele abre para a sobrancelha. O olhar, normalmente, é um olhar de inocente ou um olhar um olho médio para pequeno. O olho pode ser normalmente preto, né? Então, são essas as características de um ascendente em Áries que ela vai manifestar, né? Bom, ela também vai ter alguns traços piscianos, como um olhar meio de peixe morto, assim, né? Meio com sono, de um soninho ali, uma coisa assim, né? E é um aspecto também lunar, mas a lua em si não está manifestando tanto na aparência dela, né? Mas talvez no corpo, porque como ela tem é, é, curvas, né? Ela é bem feminina, então ela não parece tão masculinizada quanto normalmente Áries, né? E aí, se a gente abre para ver o mapa dela, para ver se tem algum outro planeta angular, alguma coisa assim, né? Vamos dar uma olhada. Olha só, ela não tem só a Lua, mas também Vênus em Áries no ascendente. Olha que interessante. Então, lembra da aparência feminina que eu citei?
ela é bem marcada mesmo no mapa da Rihanna, né? Então, e o Sol dela tá um de peixes, bem forte esse grau, né? O começo de peixes. E o Júpiter, ele tá próximo do ascendente. Então, até poderia influenciar um pouco na aparência, né? De ser mais circular, uma aparência mais circular, um corpo mais circular. Mas ela não fica cheinha, né? Não fica tão cheinha. Eu não vou saber se ao longo da vida dela ela teve outras formatos, né? Se é o padrão dela, se ela faz alguma dieta, alguma coisa estética, mas no natural dá para evidenciar que é esse queixo um pouco mais afinado, no mapa de mulheres, normalmente a gente vai ver isso, né? E um rosto meio triangular, mas de uma forma suave, lembrando o símbolo de Áries, né? Que é o símbolo do carneiro. Bom, vamos lá para o próximo aqui. Aqui no mapa da Shakira, a gente vai ver um pouquinho desse símbolo do carneiro, mas ela tem um pouco mais de maxilar. Então ela fica um pouco mais masculina, um pouco mais expressiva. Aqui ela tem o Sol em Aquário com uma Lua em Câncer, né? Então a gente pode tentar ver o mapa dela para ver se a gente descobre mais alguma coisa aqui no mapa dela de aparência. A Vênus também está perto do ascendente dela, está próxima, né? E ela tem, deixa eu ver, o Mercúrio está próximo do ângulo e a Lua também está próxima do ângulo. Bom, o interessante é que ela tem um aspecto saturnino, né? Porque o regente do ascendente Áries, né, que no caso vai ser o Marte, ele está em Capricórnio, exaltado, e o Sol ele está em Aquário, que é um signo saturnino, e o Saturno em Leão, então o dispositor está em Leão. A gente pode tentar traduzir aqui essa relação de um aspecto um pouco mais angular, né, mais estruturado no rosto dela, como esse aspecto mais saturnino, marcial, né? Um Marte em Capricórnio, exaltado. E o cabelo, que é bem marca de leão, né? Como dispositor desses dois significadores, tanto o Sol quanto o Marte. É uma possibilidade da gente estar entendendo isso. E de qualquer forma, ela continua com uma feminilidade, um ar também tem as formas, né? Ela também tem corpo, né? Uma feminilidade no corpo, que é algo extremamente venusino, né? Vamos para a próxima aqui. O Heath Ledger, não sei qual é o nome dele. Ele não tem só o ascendente em Áries, mas ele também tem Sol em Áries. E por ser um homem, ele vai ter uma aparência bem mais marcial, né? A gente consegue ver o Marte pela angularidade aqui do maxilar e o rosto mais quadrado, né? O olhar de médio para pequeno, a gente consegue ver bem marcado aqui, né? E esses aspectos mais masculinos. Ele é muito usado para definir a aparência de Áries, porque no caso dele é muito evidente, porque é ascendente e o Sol em Áries. Então fica muito mais forte. Vamos ver onde está o Marte dele? Ó, o Marte dele está no finalzinho de Peixes junto com o Mercúrio. Então ele está bem fraquinho, ele está escondido aqui nos bastidores, né? De angular ele vai ter a Lua e um pouquinho do Júpiter, digamos assim, né? Realmente não vai influenciar tanto na aparência dele quanto Áries, né? Bem cara de guerreiro, de falar assim, ah, nossa, vai fazer um atleta, vai fazer um guerreiro, né? Interpretar o papel de algo mais de combativo. Embora ele tenha até os traços mais alaranjados, avermelhados, amarelados, né, do cabelo, que é também uma característica de Áries. Os signos de fogo, no geral, principalmente Áries e Leão, eles podem trazer esse tom um pouco meio ruivo, arruivado, dourado, né? Que é uma característica um pouco mais desses signos de fogo, né? Bom, aqui. Ele tem ainda, assim, não cara de bravo, mas cara de carneiro, de inocente, né? Gente, minha voz tá ficando semelhante à do Célio Barros. Eu acho que é uma coisa com astrólogos, entendeu? Então, ele tem essa relação toda da angularidade, dos tons avermelhados, arruivados. Então, ele tem cara de guerreiro, mas não um guerreiro mau, né? Um guerreiro mais disponível para salvar do que para prejudicar, né? É muito interessante essa diferença. O guerreiro mais severo, de às vezes até prejudicar, é um pouco mais escorpião, um pouco mais saturnino, vai ter um aspecto, um semblante um pouco mais sombrio, de certa forma, né? Um guerreiro diurno, um guerreiro de Áries, ele vai ter essa semelhança
com ele, né? A angularidade, né? Algo mais marcial, mas um marcial suave, né? Mais tranquilo. Bom, o John Lennon, ele vai ter uma aparência nada a ver com Áries, e isso acontece, que é bem interessante, porque ele tem o ascendente em Libra, então o Sol ele vai ficar lá na casa 7, reforçando um pouco essa aparência libriana, o rosto mais alongado, né? Mais alongado, mais oval, é como se o ar ele fizesse essa movimentação, né? Nesse aspecto. E tem uma outra aqui que também tem esse, aqui, ó, a Cardi B, ela também tem o ascendente em Libra com o ascendente em Áries com o Sol em Libra, ou seja, um Sol na 7. Ela também tem um pouco do rosto mais alongado, né? Uma forma um pouco mais alongada, é semelhante ali. A Penélope Cruz, eu quero que vocês lembrem dela, porque é muito interessante. Aqui, ó, só a Kendall Jenner. Ela também vai ter o triângulo, né? O triângulo invertido aqui, ó, muito evidente no caso dela também. E ela vai ter um aspecto escorpiana. Então, a sobrancelha fica mais marcada, né? Um olhar mais desafiador, né? Então, é bem interessante. Aqui, ó, a Penélope Cruz. Touro, ele vai acentuar um pouco mais, vai estruturar um pouco mais o rosto com algo mais quadrado, mais assentado, parece que dá uma achatada, assim, sabe? Touro tem relação com a matéria, né? Com materializar. E uns tons mais marrons, mais é, é, brunette, morenos, né? Então também acentua um pouco na aparência. A gente vai ver agora um pouquinho do Sol em Áries, tá? Aqui vai diminuir um pouco essa relação. Acho que aqui até que tá bom. Aqui o Sol em Áries. É, Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a Mariah Carey. Ela tem o ascendente em Touro com Sol em Áries. Lembra do brunette que eu falei? E ao mesmo tempo ela fica bem, né? Ela gosta desses tons claros, né? Então mistura muito nessa aparência. E aqui ela vai ter um pouquinho dessa relação triangular, mas ao mesmo tempo achata um pouco por conta de Touro, né? E ela tem tons morenos claros, né? É muito interessante isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma agora que eu não lembro. Eu acho que não, mas é interessante ver a semelhança entre as duas, assim. Aqui, a Lady Gaga é um caso bem à parte, porque ela, para mim, tem um rosto muito esquisito, muito diferente, né? Ela tem o Sol em Áries, né? Com o ascendente em Gêmeos. O Mercúrio está em Peixes com o Júpiter, então talvez o Júpiter dê essa relação um pouco desproporcional de uma boca grande, um olho grande, né? Embora ela tenha o olho mais semicerrado. Ela tem uma arte angular também, é, próximo, né? Ali, forte também. Então a aparência dela eu acho bem diferente, mas ela também tem essa relação do símbolo do carneiro no rosto dela. A Emma Watson, ela também traz muito essa ênfase do símbolo do carneiro e a sobrancelha dela fica muito acentuada, olhos médios, mais escuros e os tons de ruivo que fica o cabelo, né? A Kristen Stewart, ela já vai ter um pouco, ela é um pouco mais gamine, mais Gemini, mais pequenininha, né? Um pouco mais miudinha, magricelinha, né? Muito engraçado isso. Ela tem um Marte em Aquário no meio do céu, então isso pode puxar um pouco a aparência dela para algo mais seco, né? Mas não fica tão úmido, nem tão fogo expressivo. Ela acaba ficando um pouquinho mais pequenininha. Aqui, a Kourtney Kardashian, ela tem o ascendente em peixes. Repare que ela vai ter um olhar parecido com o olhar ariano, né? De uma certa é, leveza no olhar, né? Um olhar de carneirinho e tudo. Mas o rosto dela fica muito mais alongado, maior, principalmente a boca maior, né? Então, o ascendente em peixes, ele vai ter esses elementos jupiterinos que podem aumentar um pouco, alongar um pouco o rosto. A Celine Dion, ela tem o Sol em Áries com ascendente em Leão.
cabelo dela é sempre bem marcado, bem dourado, e ela vai ter um pouco mais de é, angularidade no rosto, mais secura, né? Inclusive a Celine Dion, ela tá numa situação de uma doença da rigidez, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E ela tem o Saturno em Áries bem no meio do céu. Logo ela vai ter um outro retorno de Saturno dela. Tá bem complicada a situação para ela, né? Enfim, então o Saturno ele vai trazer essa rigidez, essa solidez. E ela teve algumas situações de sofrimento aí, né? Ela perdeu o marido, então vai acentuando essas características. E pega na aparência também, né? Dá para ver que ela tem um rosto mais saturnino, mais angular, mais puxado, alongado. É, dá para ver mais os ossos também, né? O, o Homem de Ferro, aqui, ele tem o ascendente em Leão também. Mas olha só a diferença aqui. Ele vai ter um rosto mais quadrado, né? Mais o olhar inocente, divertido, mais brincalhão, né? E de angular, não vai ter nada muito evidente de angular. Mas a Vênus está bem próxima do Sol, então vai trazer uma aparência mais amigável. E é diferente da Celine Dion, que é mais saturnina na aparência, né? Ela fica aparecendo mais os ossos. Aqui no Homem de Ferro não aparece tanto. É um pouco mais venusino, né? Um pouco mais harmonioso, mais... Não aparece tantos ossos, né? Resumindo a ópera aqui. Ó, o segundo retorno de Saturno dele também aqui, ó. Tá fácil pra vida, não. É isso aí. Enfim, eu vou ficando por aqui, né, dos nossos exemplos. Ah, o James Franco. É interessante porque ele tem um ascendente em Escorpião. Tinha mais uma aqui com, o ascendente em Leão dela. Eu vou ficar devendo. Quando eu for falar sobre Escorpião, vai ficar mais fácil. Enfim, aqui com o Sol em Áries a gente tem bem mais exemplos, né? Essa aqui, ela tem também o ascendente em Leão com Sol em Áries, e ela tem o, é, esse formato um pouco mais triangular, mas ela acaba ficando um pouco angular no maxilar, né? Isso é bem interessante. Aqui, ó, Júpiter no meio do céu. Lembra que eu falei que o Júpiter ele alonga um pouco mais? Tá aí a resposta. Muito interessante. E eu juro para vocês, não vi mapa antes. Alguns eu conhecia, né? O da Lady Gaga eu conhecia, o da Celine Dion eu conhecia, mas os outros não. Talvez eu tenha visto alguma coisa lá na época que eu estava pegando de exemplo, né? E é bem interessante, eu acho muito interessante ver que a gente vai observando e fala, tem alguma coisa aqui diferente, e a gente vê, e de fato, e é um treino, tá? É um treino. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso, com identificar assim a aparência, né? Meu marido ele é muito melhor em leitura fisionômica. Tem alguns alunos também que se destacam nisso. Eu fico muito atrás, né, dessa facilidade. Mas é sempre treino. Conforme você vai treinando, você vai conseguindo aprimorar melhor o olhar. De só bater o olho, você já consegue identificar alguns elementos, algumas coisas. É, de aparência, né? E é bom treinar sempre com famosos, com quem você tem certeza do horário de nascimento, porque o horário ele vai definir o ascendente e é isso, né? Lembrando que muita coisa que influencia a aparência, então a gente viu o caso de dispositor, a gente viu o caso de angularidade, o Sol e o ascendente também, mas se tem alguma coisa conjunta com o regente do ascendente, é, o signo que está esse regente do ascendente, o dispositor dele, alguns aspectos do caso às vezes também influenciam alguma coisa. Claro, a gente sempre vai ver dentro da possibilidade, né? Dentro da possibilidade. É, Nem sempre uma pessoa que tem uma tendência a ser morena, mas nascer numa família de totalmente todo mundo loiro, vai ter essas características, vai nascer, né? Ou, de repente, a pessoa tem muito Áries, tendência de nascer um pouco mais ruiva, mas nasceu numa família que todo mundo é moreno, né? Ou até de pele mais morena. Então, assim, vai ficar muito mais difícil de trazer esses tons mais ruivos. Então, tudo depende. É claro que a gente vai ter genética, a gente vai ter o local onde a pessoa nasce, hábitos, porque os hábitos da pessoa também influenciam na aparência. Então, até tem linguagens corporais, né? De ver até traumas ou
características de personalidade, não só relacionados ao mapa astrológico, ao signo, mas também comportamentais, né? Então, quem tem boca pequena geralmente fala menos, quem tem orelhas grandes gosta de ouvir mais, né? O olho muito grande, aquela mulher de olhão assim, pode ser mais ligada na aparência, né? Gosta de homem bonito. Porque normalmente uma característica da mulher é que ela não liga muito para a aparência do homem, né? Só para dela mesma. Então, quando a mulher tem olhão assim, ela vai gostar de um cara mais bonito. Então, brincadeiras à parte, né? Mas são tendências, né? É, de características, assim. Ahn, e fazendo essa leitura fria, você consegue definir ao longo da vida da pessoa, quando a pessoa tem comportamentos, e ele vai influenciar na aparência, né? Vai trazer umas características ali, né? As olheiras, elas têm um significado, dependendo do tipo de olheira. Não só é que a pessoa não dorme, mas pode ser algum outro tipo de comportamento que está sugando a energia dela. Enfim, vou ficando por aqui. Comenta aqui seu ascendente, seu signo solar, como é que você identifica isso, a sua aparência, né, no seu mapa, e outros que vocês gostariam de ver por aqui também, tá bom? Vou tentar fazer de todos, vamos aos poucos, vamos vendo o que eu vou conseguir produzir desse tipo de conteúdo de aparência, né? Mas é bom começar e trazendo para vocês, tá? Então já se inscreve no canal se você gostou do vídeo e aceito sugestões de outros temas também. É isso e até a próxima.